Existe tipo o concurso dentro desse grupo satânico nos Estados Unidos, que é a esposa nacional de Lúcifer. Ou seja, entre as feiticeiras, tem um campeonato entre elas pra ver quem que vai ser a esposa dele naquele ano. E quando ela ganha o campeonato, ele chega e arrebenta a mulher toda. Muitos desses seres se alimentam da parte da libido, né? E o cara, às vezes, tem relação com esses seres. E pra ele... Só que ele fica amarrado, começa a vir um monte de problema, mas o cara tá viciado naquele prazer ali. Num sonho? Não, às vezes acordado mesmo. Quer ver, ó, vou dar um exemplo aqui, não vou citar detalhes. O cara tá num lugar e uma pessoa incorpora uma entidade. Tá. E aí ele fica apaixonado pela entidade. Mesmo que seja um homem incorporado, mas aí o homem incorpora e fala com voz de mulher e fala de um jeito sedutor que o cara fala. Aí o cara começa a ser seduzido por aquilo. Isso é uma história que eu ouvi o relato do cara falando. Ele chegou pra entidade e falou, eu quero ter relação com você. Aí ele disse que um dia ele tava andando na rua e aí uma mulher maravilhosa apareceu e falou, vem gatão, ele caiu pra dentro, pegou a mulher no mato mesmo e quando terminou a mulher sumiu. Aí na outra vez que ele voltou lá no lugar, o bicho incorporou no cara e falou, gostou que a gente se encontrou lá? Foi muito bom, né? Aí ele, então foi isso. Entendeu? Ele teve a impressão que ele teve relação com uma mulher, com uma pessoa física. Só que era uma entidade. Se você pega um livro, Ele Veio para Libertar os Cativos, que é da Rebecca Brown, no Mastral tem muito isso também, mas eu vou falar dos Estados Unidos para evitar problema pro meu lado. Existe tipo o concurso dentro desse grupo satânico nos Estados Unidos, que ela contou nesse livro, que é a esposa nacional de Lúcifer. Ou seja, entre as feiticeiras, tem um campeonato entre elas pra ver quem que vai ser a esposa dele naquele ano. E quando ela ganha o campeonato, ele chega e arrebenta a mulher toda. Tem relação com ela, mas barbariza tudo. A gente vê isso no filme, aí é filme, né? É Advogado do Diabo. O Al Pacino lá que faz o papel do diabo, ele pega a mulher lá e arrebenta. A mulher chega toda espancada e fala, pô, o cara me pegou e tal, não sei o quê. Então... Você vai vendo essas lendas e vai montando o quebra-cabeça e fala, cara, deve ter um fundinho de verdade isso aí, né? Que é muito parecido. Então, por que eu tô falando isso? O cara tem relações íntimas com um ser que ele tem uma experiência como se fosse um ser físico palpável. O último grau do fenômeno pra mim é a gravidez fantasma, né? Que é justamente aquela que a gestação interrompeu no 3º mês. A pessoa começa a ter... sempre no 3º mês. A pessoa começa a ter abduções e aí ela começa a ter ou experimentos de inseminação ou relações sexuais, pode ser os dois. Ela parece grávida, tem os exames, tudo certinho, como se fosse um ser humano, um feto de humano normal. No 3º mês volta uma abdução e ela perde, some e o médico não consegue explicar por que o feto sumiu. Tem casos que deixou a placenta e deixou o cordão umbilical e o feto sumiu. Tem pessoas que já relataram pra mim que ficam tão viciadas em relações sexuais com o invisível, né, a entidade. Uma famosa punheta. Não, a pessoa tá dormindo e ela tem relações sexuais num sonho que é mais real que a realidade, né? Basicamente é isso. Meu Deus do céu, cara. E às vezes ela acorda e tem ainda os sinais físicos, né? Eu, quando voltei do Atacama, não falei, quando eu voltei do Atacama desse experimento, eu tive um sonho que alguém tava me enforcando, eu fiquei sem ar, acordei sem ar, e eu fiquei uns 10, 15 segundos ali com, fisicamente, o enforcamento, o cachorro do meu lado, não entendendo nada, e o braço aqui. Né? Acordado e o braço aqui enforcando. Um braço? Tu sentia sim, como sim. se não era o seu... Matalhão. Não era o seu próprio braço, não. Um braço, uma E o que pessoa. que tu faz? Aí você mentalizou? Passou. Você mentalizou de... Eu não lembro o que eu fiz. Deus Eu acho que passou. Acho que nessa... Eu tava tão assustado que eu nem... Acordando, nem né? Eu nem sabia o que tava acontecendo. E passou, depois de 10, 15 segundos. Rolou um contra-ataque, né? Que você foi pra cima do bicho lá. Aí você tem que orar, pedir pra sair e tal, fazer terça, etc. Aí some, né? Caralho, então... que assustador essa porra, Então, assim, são fenômenos, são experiências oníricas, teoricamente, mas num ambiente que é mais real do que a realidade, que às vezes transbordam para o físico, com essas questões físicas, com a questão sexual, com a questão de ferimentos, implantes, etc. Entendeu? Então são seres que conseguem entrar na nossa realidade. O filme do Fred Krueger, pra mim, é o melhor filme de aliens que existe. Tá. Legal. Ele entra a hora do pesadelo, né? Ele entra Isso, no é pesadelo. perfeito aquilo ali. Tem relato de gente que morreu no meio de um sonho? Tem uns experimentos, não sei se é Singapura, você deve ter ouvido falar desse caso. Começou uma epidemia de jovens que tinham sonhos e morriam de infarto nos sonhos. Os Estados Unidos foi lá e pesquisou muito isso. Tem até um nome pra esse fenômeno na época.
Entendi. Esse eu não conhecia, não. Então acredito que pode acontecer sim. Mas você acha que é o quê? Anos 70, mais ou menos? É por aí, É. antigamente, umas décadas atrás, aí 80, 70. Aí o pessoal que é medroso tá até com medo de dormir agora, né? E foi uma epidemia, porque eu acho que um foi morrendo e contando pro outro e começa assim, então, a criar essa coisa na cabeça, a pessoa fica É. pensando nisso, Aí atrai. atrai, né? E é isso que pode estar acontecendo aí. Entendi. E Sim. vocês acham, na opinião de vocês, existe um jeito... a humanidade desenvolveu em algum momento um jeito seguro de lidar com esse tipo de fenômeno? Por exemplo, ó, o que eu quero dizer? Vocês estão falando aí do MK Ultra, né? Isso. Sim. Que são Controle mental, soldados psionicos ou qualquer coisa assim, né? Super soldado. Super tá? soldado paranormal. Caralho, soldado paranormal. Eu suponho que isso daí é um jeito de lidar com esse aspecto da realidade, mas ele necessariamente precisa de algum acordo ou alguma porta. Vamos lá, acessar essas possibilidades. Como tu falou uma que era interessante, que era como se fosse uma espionagem à distância. Remote viewing. Física, né? Visão Isso. remota. Que é a visão remota, né? Esse tipo de coisa, pra isso é necessário algum tipo de pacto, por exemplo? Do jeito mais leigo possível. Você tem que fazer um pacto com o diabo pra um soldado ter uma... Eu acredito que é um acordo, né? Porque as pessoas que têm experiência com esses fenômenos, Sim. elas ganham presentes, que são determinados dons. E isso é uma das coisas que alimenta o contato com o fenômeno. Porque ele tá te ferrando, causando depressão, às vezes problemas pessoais na tua família, afetando teu cachorro, matando gato, sei lá. Mas você ganhou dons. Você tem clarividência, por exemplo. Então você começa a esquecer todos os problemas que você tem e isso não pode ser entidade de forma nenhuma que tá fazendo. Como se fosse um relacionamento doentio, né? Não é essa entidade, não é esse ser que tá fazendo e tá só me fazendo bem, que é me dando esses dons. E os outros problemas todos é problema da vida. É como se ele fosse abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo, né? E ele tá tirando muito mais do que dando, né? E esse fenômeno que tá dando uma clarividência ali, tirando um monte de coisa, ele tá tirando por puro sadismo ou ele se alimenta dessas coisas? Eu acho que ele tá fazendo... É o estelionatário espiritual, né? Ele tá te dando para tomar muito mais porque ele quer se alimentar daquilo, né? É uma questão de sobrevivência pro fenômeno. Eu conversei com uma pessoa, muito influente. Tipo um parasita, né? Como se fosse um parasita. Muito influente politicamente e tal. A pessoa tinha brigado com a família, tava em depressão, foi relaxar na floresta e aí ficou à noite, né? E o pôr do sol caiu e apareceram 3, geralmente aparecem 3, é um número clássico, às vezes menos, às vezes mais, mas 3 é um número que aparece muito. 3 seres, puxa. Vieram numa forma de lençóis. De quê? Lençóis, como se fossem lençóis. Né? Aqueles fantasmas como se fosse... como se fosse o clássico fantasma, né? Mas Lençóis, tinha um formatinho, uma silhueta humana. Tinha as dobras como se fossem dobras de tecido, assim, sabe? Não tinham formas humanas. Não, era só o pano, assim, dobrado, tá. E aí, vamos ser seu amigo e tal, deu clarividência, tá começando a prever as coisas, e aí a vida dele piorou em tudo, né? Não existe uma relação em que seja boa. Em que tu se dá bem, meu irmão? Não tem, não? Eu acho que pode, mas assim, vai vir em momentos da sua vida aí em com que... Jesus só. Agora você vai pedir bem materiais, sei lá, não sei com quem você tá pedindo, quem tá concedendo isso, né? Porque às vezes as benesses materiais estão sendo dadas por um cara, por uma entidade aqui, que até foi criada por Deus também, né? Mas que tá usando o mundo material pra fazer essas barganhas, né? Uma vez eu tava conversando com um cara que a gente tava falando sobre essas coisas. E, bom, na tese dele, era meio Aleister Crowley. Faz o que tu queres, entendeu? Isso. Tudo pode. Liberdade, total. Isso, faz o que tu queres. E nesse sentido, tu lida com consequência do que tu faz. Ação e reação. Pois é, mas essa ação e reação, pela conversa que a gente tava tendo, tem muito a ver com o tanto que eu, que estou fazendo algum tipo de pacto, algum tipo de aliança, estou disposto a aceitar. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Psicopata vai muito longe disso aí. E aí, então, aí eu perguntei, mas não tem uma... Mas tá, e aí em algum momento isso pega? Roubar no jogo... roubar no jogo... Lembrei dessa conversa. Lembra? Lembrei. Em algum momento pega e o cara falou... Não, dá pra dar um olé, né? Dá pra dar um olé, mano. Aí todo mundo na mesa, dá não. E não dá. Então, uma hora a conta chega. Então, tu é da opinião que uma hora a conta chega.
Não tem como. A única maneira do cara fazer isso, eu não sei se é a mentalidade dele, é o cara não morrer. Porque na hora que morre, não tem como. É o cara fazer a transmigração da alma. Na hora que ele tá velho, ele pula pra um corpo mais novo, pula pra um corpo. Ele não explicou pra gente como é que faria isso, mas eu acho que é isso. Você vai dando esse olé e contornando a morte. Mas de qualquer forma, a conta chega porque. Então. Por isso que os caras poderosos do Vale do Silício... Não impede de morrer de acidente, né, por exemplo. Não impede, mas Uma tragédia, né? É por isso que os caras estão buscando tanta imortalidade, né? A longevidade, tecnologia de extensão da vida. Porque o cara tá meio que adiando essa fatura do cartão. Pra conta não chegar, né? A fatura, ele tem que pagar a fatura. Entendeu? Por isso que eles buscam essa imortalidade aí. Pra não ter que sentar lá no banco de réu e prestar conta com a chefia. E aquelas histórias antigas pra caralho, de teoria da conspiração... que tem por exemplo, Pacto da Xuxa. Isso é uma pira de um outro tempo, não é? Não, isso é comum, né, cara? Existe até hoje. Essas celebridades aí sempre fazem. Não tô falando da Xuxa, não. Mas a Katy Perry, por exemplo, ela fala, eu era evangélico, meu pai pastor, né? Você tem até o CD dela, Kate Hudson, que é o nome dela. E aí ela falou, eu comecei a ver uns clipes da MTV e falei, eu quero essa vida pra mim. E foi aí que eu fiz um pacto com o diabo, ele vendi minha alma e tô nessa vida aí. O Bob Dylan falou uma parada parecida. Falou explícito, Bob Dylan, o cara falou, você já é tão rico, por que você ainda faz show aí com 80 anos? Ele falou, por causa do meu compromisso. Compromisso com o quê? Ele falou, com o comandante, né? Ele, que comandante? Desse mundo? Ele falou, desse mundo e do mundo que a gente não vê. Mas, cara, mas quem? Ele, tu fala o diabo. Você quer que eu fale com o diabo? O pacto que eu fiz com o diabo. Ele tem que continuar fazendo show pra divulgar o evangelho do capeta lá, né? Mesmo ele não querendo mais, porque se parar, ou ele faz um pacto novo com Jesus muito bem feitinho, ou ele vai ter que fazer sauna lá no subsolo. Lá, né? O outro que fez também, mas ele não fez esse pacto, ele fez magia para acontecer coisas materiais, né? Foi o vocalista do Megadeth, né? Ah, ele Bruce. fala, né? Não, é o... Como é que é? Dave Mustaine. O Mustaine, né? O Mustaine do Megadeth? Megadeth. Nossa, porque eu fui para o Maiden. Iron Maiden é punk também. E aí ele fala assim... falou Megadeth e ele falou assim... Maiden. O Bruce Dickinson manja muito de Aleister Crowley e ele escreveu o roteiro de um filme que é Chemical Wedding, que é a história do Aleister Crowley. Interessante. Mas quem for assistir, toma cuidado, tem cenas de bruxaria pesada e tem cenas de nudez também. Mas peraí, o Dave Mustaine, eu sou fã do Dave Mustaine, cara. Ele sou falou Mas no ele podcast, virou cristão, né? ele virou cristão depois. Ele falou no podcast o seguinte, ele pegou um livrinho de bruxaria e aí ele tinha um amiguinho que batia nele no colégio, ele falou, vou mandar esse cara aí. E o cara foi. Ele dá certo. Aí ele era o mais feio do colégio, todo sardento, ele ruivo, todo mundo sacaneava ele. E ele fez uma magia pra conquistar a garotinha que era mais bonita e aí colou nele, aí começou a evoluir. Só que ele começou aí, caralho, funciona. E aí foi subindo, as entidades começaram a visitar, né? A atormentar. E aí veio a conta, né? Porque ele foi expulso do Megadeth, né? Do Metallica. Ele era guitarrista do Metallica, foi demitido. E até hoje ele não digeriu bem isso, né?